Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos começando a gravação aqui da nossa aula. Está fazendo transcrição em inglês e não está saindo nada certo, porque eu estou falando em português. Tá tentando. Tudo bem com vocês, pessoal? Joyce, minha parça, tudo em ordem aí, tudo certinho? Tudo sim, Jota. Beleza. Bom, galera, sejam bem-vindos aí. Vamos começar com a nossa primeira aula ao vivo. Nossa primeira aula mesmo, né? A outra foi uma reunião de apresentação, de uma aula inaugural, né? Essa é uma aula para a gente falar um pouquinho sobre os conteúdos aí que nós vimos até agora. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. É a nossa aula aí referente à Agenda 1 até a Agenda 4, né? E estamos junto aí as turmas, minhas duas turmas e a turma da Joyce, juntinho aqui para a gente mandar bala. Beleza? Bom, bem-vindo a todos. Vamos começar com o cronograma desse semestre. Esse cronograma nós já passamos, né? Na, na primeira reunião que nós tivemos, na primeira aula. Então, já passamos aqui do dia 11 de fevereiro e para frente nós temos o que aqui? O primeiro exame presencial, dia 17 de junho, e o segundo exame presencial, dia 1 de julho. Então, não se esqueçam, anotem aí, deixa marcadinho na agenda de vocês. Teremos aí esses dois compromissos, né? Beleza? Aquela recadinho que a gente já deu, rotina de estudo, né? Toda vez que você, meu querido aluno, acessar o ambiente virtual, venha em primeiro lugar para o quadro de avisos. Por quê? Porque é aqui que a gente faz, né, o aviso coletivo, que a gente disponibiliza o roteiro de aula, que a gente disponibiliza o material de aula, que a gente indica as atividades que devem ser feitas. Então, o primeiro passo, todo dia, acessou, é quadro de avisos, tá bom? Fique sempre de olho para ver se na parte que está escrito avisos aqui, ó, na área comum, sempre vai estar escrito 1, 2, 3, a quantidade de avisos que tem para você ver, tá? Então fica de olho, vai lá, dá uma olhadinha no quadro de avisos, porque é onde a gente disponibiliza informações para todos. Segundo passo, rotina diária de estudo aí. Correio Tech. Corre lá no Correio Tech, vê se o teu tutor, teu professor não te mandou uma mensagem individual para você. E depois disso você segue para a tua rotina de estudo. Vai lá para acessar suas aulas, né? E fazer seus estudos semanais. Beleza? O que a gente encontra no quadro de aviso? Um vídeo introdutório da agenda, vocês já estão acostumados. A programação da atividade, né? Que são orientações de atividade, é uma apresentação. É só clicar ali, você vai assistir a apresentação que a gente fez com todo carinho, com todos os detalhes possíveis para que vocês possam aí eh, estudar da maneira mais orientada possível. Em algumas semanas nós temos um vídeo explicativo das atividades obrigatórias e em alguns casos a gente coloca mais um videozinho extra, algum conteúdo extra para vocês, tá bom? Então isso é o que vocês encontram lá no quadro de avisos. Show de bola? Galera, se vocês tiverem dúvida, pode liberar o microfone de vocês, falar que pode me interromper, não tem problema. E vocês podem também mandar mensagem no chat, que a Joyce está de olho lá, ela vai me falando, beleza? O que vocês encontram então lá naquele link lá das aulas, né? O teu cenário de aula, que tem as atividades mediadas, fichário, debate, blog e wiki, e as atividades não mediadas, você no comando, atividade, jogo e bloco de notas, tá? Então, basicamente isso que está disponível para vocês dentro do cenário de cada aula, de cada agenda. E as atividades obrigatórias, deixa eu passar um slide para frente aqui, depois eu volto dois. Essas são as atividades obrigatórias que nós planejamos para vocês, né? Então, a gente sempre tem o fichário e mais alguma atividade. Então já está planejado aqui, ó, agenda 1, 2, 3 e 4, já está, 4 está rodando aí, né? 1, 2, 3 já foi. Agenda 4 está rodando aí agora. Agenda 5 começou hoje, tá? Então tá aqui, se vocês quiserem tirar um print aí para ter mais ou menos guardado o que nós vamos falar em cada agenda, tá na tela aí para vocês, beleza? Qual que é a pegada então das agendas obrigatórias? Toda semana nós temos uma atividade obrigatória, que é sempre o fichário, mas uma outra que nós definimos, né, que são aquelas que eu mostrei para vocês, tá bom? Então ela pode ser um fórum, um debate, uma revisão, um bloco de notas, beleza? Então fiquem atentos na quantidade de atividades. Como nós temos 15 agendas,
Cada uma dessas agendas tem 2 atividades obrigatórias. Nós temos, então, 30 atividades de agenda, mais 2 atividades de carga horária complementar, um total de 32 atividades, tá bom? Então, pessoal, por que a gente está preocupado com o número de atividades? Porque é através do número de atividades que vocês foram bem avaliados, que é contabilizada a frequência de vocês, tá? Então, vocês sabem que vocês precisam de 75% de frequência, e esse 75% é calculado com base nessas 32 atividades, tá bom? Então, vocês precisam ter, no mínimo, 24 atividades avaliadas positivamente, tá bom? Prestem atenção, Ô, não são... Jota, Pode falar. a gente tem uma pergunta aqui no chat. Professor, por que a segunda atividade obrigatória sua é diferente dos outros professores? Não, a gente planeja tudo junto, né, Jota? Aham. Pelo menos nós no terceiro módulo estamos fazendo tudo igual. Ela está se referindo do terceiro módulo ou será que é em relação ao semestre passado? Então, Isabel, deixa eu ver aqui o que ela tá falando no chat. Ah, tá. KKK, ok. Acho que ela devia estar falando do módulo anterior, terceiro módulo mesmo. Não, Isabela, mas é tanto que o Jota, ele é um dos responsáveis pela programação da aula, então tenho certeza absoluta que todas as atividades são iguais. É, a Pelo programação menos que no eu terceiro módulo. A programação que eu monto, os outros professores também seguem. Mas se você tiver algum, pode falar qual atividade que é, pra gente dar uma olhadinha, dar uma conferida. Ela ainda não respondeu, Jota. Uhum. Qualquer coisa Tá eu te bom, chamo aqui. a gente te aguarda aí, tá, Isabela? Mas a gente segue as mesmas atividades, tá? Eu, a Joyce, o Adriano e o Pugim somos os mosqueteiros aí do terceiro módulo de administração, tá? Então, assim, tem que ser da atividade do terceiro módulo do online, tá? De repente você está comparando com o semipresencial ou então com outra modalidade, aí tem que ser nós do online, aí, tá? Mas é sempre a mesma atividade. Bom, eu estava falando da quantidade de atividades obrigatórias, então nós precisamos ter no mínimo 24 atividades avaliadas positivamente, tá? Não são 24 atividades entregues, então é importante ficar de olho, verificar a nota que você recebeu da atividade, verificar se ela teve nota MB, B ou R. Essas 3 notas são notas positivas, né? Caso contrário, se você tiver um refazer ou até uma nota I insuficiente, essa atividade não conta a sua frequência, tá bom? Eu tive 2 notas I, nota insuficiente, na agenda passada, na agenda 2. Então, para os alunos que tiveram essa nota, solicitem para mim no período de recuperação para refazer essa atividade que eu libero lá para que a atividade seja refeita, tá bom? Agora, por que que eu tive 2 notas aí? Por que será? Meus queridos, acho que nós falamos na primeira reunião que as atividades, todas as atividades do fichário, elas foram reformuladas e os alunos que tiveram nota aí entregaram na sexta-feira, próximo ao meio-dia, a atividade do módulo passado. Não sei se é Jota, aluno que já fez o boa. módulo passado, não sei se é aluno que, que de repente pesquisou na internet, mas eu sei que esses 2 alunos entregaram a atividade que era do módulo passado. Então prestem atenção, porque as atividades foram reformuladas. Todas as atividades do fichário foram reformuladas. Então não adianta pesquisar na internet, não vai achar a resposta pronta. Não adianta o aluno pegar a atividade do semestre passado, de repente o aluno ficou retido, né? Está refazendo o terceiro módulo. Não adianta pegar a atividade do semestre passado, porque as atividades foram todas reformuladas. Quer falar um pouco, Joy? Jota, isso. Esse é um ponto importante. Eu também estou recebendo diversas atividades do semestre passado. A Isabela colocou aqui, ó, temos um grupo e no Whats, né? E os alunos do segundo módulo desse grupo. Então, mas não pode ser segundo módulo, é terceiro. Do WhatsApp foi dividido entre os professores. Surgiu essa conversa que a segunda atividade era diferente. Com certeza, Isabela, eles estão pegando atividades anteriores, né, dos fichários anteriores, estão simplesmente postando, mas os fichários mudaram. Então, não é a mesma resposta, a atividade é diferente, a proposta é diferente, mas eu tenho certeza absoluta e coloco minha mão no fogo que eu, o Jota, o Adriano e o Marcelo Pugim, professores do terceiro módulo, sempre fazemos a mesma programação. E vou deixar uma coisa
Claro que eu corrijo a atividade de verdade, eu leio todo o detalhe da atividade, então, de repente, não pega a atividade do colega aí, uma atividade que já foi usada em outro semestre, que a gente vai perceber, tá bom? Toma cuidado com Uma isso. coisa importante, Jota, também, os alunos do semipresencial, né? Eu sei que você Uhum. teve aluno, porque era inclusive aluno, ex-aluno meu no semi, e os alunos do semipresencial, acho que a coordenação vai migrar, não é? As menções? Ou eles É, poderão fazer caso não tenham feito as atividades posteriormente? Os alunos estão o perguntando John, o aqui. John até falou aqui disso daí, né? Eu acredito, não recebi nenhuma informação da coordenação, mas no ano passado, no semestre passado, aconteceu isso, né? A coordenação migrou as notas que os alunos tiveram na semipresencial, tá? Eu sugiro para quem veio da SEMI para ficar de olho e, se possível, faça a atividade que nós temos dentro do ambiente virtual, porque nós vamos ter a semana de recuperação na agenda 7, mais ou menos. Deixa essa atividade pronta, atividade 1, 2, deixa ela pronta, e na semana de recuperação você posta. E aí coloca como observação, professor, eu vim da SEMI, não pude entregar no prazo, e a gente não vai nem considerar uma atividade como atrasada, tá? Então, se de repente der para fazer, faz isso daí que fica mais tranquilo, fica mais fácil para principalmente manter a frequência de vocês aqui, tá bom? Beleza? Bom, eu estava falando da frequência, então, ó, se você fizer somente o fichário, a sua frequência vai ficar abaixo dos 75%, tá? Então, tem que ser no mínimo 24 atividades com avaliação positiva do seu professor. Show de bola? Façam todas, tá bom? Não deixe de fazer, tente fazer todas, porque aí você vai aproveitar para se preparar para a prova, vai aprender mais, vai estudar mais, mas fiquem de olho na frequência. Essas são as atividades que eu já passei, né? Então, talvez o que a Isabela esteja comparando com o módulo anterior, talvez o professor do segundo módulo tenha usado sempre, tipo, debate. A segunda atividade obrigatória, toda debate. E aqui a gente vai fazendo uma diversificação, ó. Na agenda 1 foi fichário com fórum, na 2 com debate, na 3 foi fórum. Aqui na 4 a gente colocou um fórum diferenciado, que está fora do ambiente virtual, que é um Padlet. Aí nós temos bloco de notas. Então nós temos várias atividades diversificadas, né? Estamos cumprindo nosso papel aqui a rigor para a gente poder fazer um excelente trabalho com vocês, tá bom? Bom, fiquem sempre de olho, né, na data de abertura e fechamento. Aqui está com o exemplo da primeira agenda, né? Então, são 14 dias, ó, dia 10 do 2. Aqui ficou errado, hein? 24 do 3, 24 do 2. Dia 10 do 2 até dia 24 do 2, são 14 dias. Todas as agendas vocês têm 14 dias para fazer. Mas qual que é a dica que eu dou? Procurem montar uma rotina de estudo semanal, porque apesar de terem 14 dias para fazer as agendas, toda sexta-feira a gente disponibiliza uma programação nova, uma agenda nova para vocês estudarem. Então, o ideal é que vocês consigam criar uma rotina semanal. Ah, eu começo a estudar na segunda, na terça eu leio o livro, na quarta eu faço bloco de notas, na quinta eu faço fichário, na sexta eu faço a outra atividade, sábado e domingo eu faço uma revisão. Beleza, criou a tua rotina de estudo semanal. Ah, é 1 hora por dia, 2, 3 horas por dia, vocês que vão determinar, mas procurem montar uma rotina de semanalmente fazerem seus estudos, tá bom? Abertura e fechamento da agenda, né? Acho que vocês já estavam acostumados com isso no semestre passado. Toda a agenda abre a sexta-feira, 12 horas, e elas fecham a sexta-feira, 11h59, tá bom? Fiquem atentos caso caia um feriado na sexta-feira, que provavelmente esse fechamento de agenda vai ser antecipado para quinta-feira, tá? Creio que nesse semestre tem um feriado na sexta. Se eu não estou enganado, tinha um feriado. Tem 21 de abril e tem Uhum. 7 de abril. Então vai fechar 6 do 4 e acho que 20 do 4. Na quinta-feira, então, antes do feriado, Isso. essas agendas fecham e abrem também, né? Ao meio-dia. Tá bom? Então fique ligado na programação, isso tudo vai estar sendo informado dentro daquela apresentação que nós colocamos na programação. Ok? Olha, atividade atrasada não pode, em hipótese alguma, ser enviada por correio TEC nem bloco de notas. Por quê, professor? Larga de ser chato, deixa eu enviar. Não pode, porque não vai ficar registrado o envio da atividade.
não vai ficar registrado dentro do fichário que você participou. O fichário seu, lá na formativa, na atividade formativa, vai estar zerado, não vai estar constando que você participou do fichário. A mesma coisa com o fórum, com o debate. Se você não entrar naquela ferramenta, não postar a sua atividade, não clicar no botãozinho salvar, gravar, qualquer coisa do tipo, não vai ficar registrado que você participou, tá? Então não dá para enviar por bloco de notas, não dá para enviar por correio tech, tá bom? A atividade tem que ser postada no fichário. Ah, professor, eu cliquei no gravar do fichário lá e a atividade foi em branco. Manda um correio tech e fala assim, professor, devolve a atividade para mim, porque eu mandei em branco, eu quero completar a atividade. Beleza, não tem problema nenhum. Aí a gente coloca lá refazer na atividade, ela volta para vocês, fica disponível. Vocês podem completar a atividade, refazer, fazer tudo que tem que ser certinho lá, tá bom? Então, ó, semana de recuperação. Então, período de recuperação, dia 31/3 até 10/4, recuperação das agendas 1 a 7. Então, aqui vale a dica para quem veio da CM, né? De repente não conseguiu fazer a agenda 1 e 2, tenta deixa pronto que nesse período vai abrir essas agendas, você vai lá e coloca a sua atividade, fica tudo lindo e maravilhoso, tá bom? Depois, 7/6 a 16/6, recuperação da agenda 8 a 15, tá? Só lembrando que no período de 7/6 a 16/6, não vai ser possível recuperar as agendas de 1 a 7. Então, cada grupinho de agenda no seu respectivo período, tá joia? Então, depois do período finalizado, né, não vai ter mais como recuperar as atividades que não foram feitas. Espera só um minutinho que minha filha veio com um videozinho aqui para atrapalhar a nossa aula. Ela já vai desligar o vídeo, né? Ela já desligou. Muito bem. Vamos continuar. Bom, recadinho de não usar tabelas, não copiar e colar para dentro do ambiente virtual. Acho que eu não tive problema com isso, acho que os alunos estão mais ligados nisso daí, né, Joyce? Como é que tá por aí? Teve algum problema com isso? Jota, até agora eu não tive nenhum problema também. Tá tudo Ah. certo. Sabe uma dica que eu queria dar para os alunos? De repente, tem muito aluno que eu já percebi que ele tem a prática de fazer atividade no Word. Vai lá, digita tudo no Word bonitinho e aí envia o Word em anexo. Se a atividade for só texto, copia do Word e cola no ambiente virtual, se for só texto, tá? Agora, se você colocou uma tabela, uma imagem, aí você pode mandar o arquivo em anexo, sim. Mas se for só texto, joga o texto lá no ambiente virtual, que vai carregar menos o nosso computador aqui, o ambiente virtual também, tá bom? Bom, aluno desistente, já está na época da gente colocar os meninos como desistente. Eu não coloquei ninguém, não tive nenhum desistente, só um aluno que estava com problema com acesso. Então fiquem de olho aí, avisem no grupo, avisem os colegas aí, manda no grupo do WhatsApp, que essa semana é a semana que a gente coloca quem não acessou, quem não fez nada como desistente, tá? Tenho certeza que quem está online aqui também é o aluno que está sempre presente na aula, né? Então, esse recado, tira um print aí, tira um print, coloca lá no grupo do WhatsApp de vocês e avisem os colegas que quem não acessou precisa acessar, precisa entregar a atividade, senão vai ficar como desistente. Beleza? Até aqui era recado. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar bem? Alguém quer falar mal? É agora. Vai lá, pode falar. Tem dúvida sobre os recados que a gente passou? Daqui para frente a gente vai falar sobre as agendas, tá? Então foi uma passada rápida nos recados aí para a gente poder falar sobre as agendas agora. Se tiverem dúvida, pode interromper a qualquer momento, pode colocar no chat que a Joyce está de olho. Então eu vou mandando bala aqui. Que hoje é sexta-feira e daqui a pouco todo mundo quer tomar uma cerveja gelada. Tá chovendo aí em São Paulo, Ô, Joyce? Jota, tá chovendo. Eu tô no ABC, né? Mas tá chovendo sim. Ô, Jota, deixa eu falar. A aluna Júlia, ela tá falando que ela não tá no grupo do WhatsApp. Se tem como alguém adicionar. Júlia, só para esclarecer, esse grupo é de alunos, tá? Então eu, o Jota, a gente não tem controle nenhum sobre o grupo. Alguém aí que estiver nesse grupo de alunos, né? Só chamar aqui, mandar o link para as meninas poderem entrar, tá bom? A gente nem participa, né, Joyce? Vocês podem ficar à vontade, não tem problema. A gente sabe que tem grupo, que vocês trocam ideia no grupo aí. Vocês trocam atividade também, a gente sabe, não tem problema. Mas aproveitem o grupo para estudar, tá? Para ser um grupo de aprendizagem. Mas a gente não participa. Mas coloca o número aí, pede para alguém te adicionar, ou então alguém que já está no grupo, cria o link aí para quem não está a acessar. Que vocês podem trocar informações aí à vontade. Beleza?
Bom, então, um recadinho de quem vai ser desistente, terminamos os recados e vamos começar então com o cronograma, com a nossa programação dessa aula nossa, né? O objetivo nosso aqui realmente é falar um pouquinho sobre as agendas que nós estudamos até então, tirar alguma dúvida. Se vocês quiserem, professor, eu fiquei com dúvida no fichário, fiquei com dúvida na atividade, queria saber mais sobre tal coisa. Então agora é a hora aí. Vamos passar um slidezinho por agenda. Então, se vocês tiverem dúvida, prepara aí para falar, que a gente vai tentar sanar as dúvidas aqui, conversar com vocês, explicar o que for possível. Beleza? Então vamos lá. Agenda número 1, a gente falou do controle da organização, né? E aí a gente percebeu o quanto é importante que uma empresa tenha controle, né? O quanto é importante que nós tenhamos controle na nossa vida, principalmente financeira. Então, do mesmo jeito que nós nos preocupamos, né? O tanto que a gente gasta, o tanto que a gente ganha, o tanto que a gente vai, de repente, consumir e tal, as empresas também se preocupam muito mais. Então, controlar a organização é muito importante. E aí nós vimos conceitos de estabelecer critérios, indicadores de avaliação, avaliar o desempenho, e aí comparar, né? Quando a gente começa a avaliar se o que foi planejado foi executado, a gente faz essa comparação. Estamos comparando o desempenho real com os indicadores que nós estabelecemos. E aí é muito bom, muito fácil, muito prático nós criarmos ações de correção. Então, olha aqui, qual que é a sacada, né, do controle? Eu vou lá e planejo. Falo assim, então eu vou, na minha empresa, eu quero vender todo mês R$ 100.000, porque se eu vender R$ 100.000, eu vou gastar 85, vai me sobrar R$ 15.000 todo mês. Minha empresa vai ficar top, eu vou ter um bom dinheirinho na minha mão. E aí, beleza. Então, você criou um plano, né? E aí você começa a desenrolar a tua empresa ali, vai acontecendo as coisas. E aí você começa a perceber, olha, passou primeira semana e eu vendi 20 mil. Caramba, primeira semana eu deveria ter vendido 25, né? Já tô avaliando, tô comparando o meu desempenho com o que eu imaginei que fosse bom. Passou a primeira quinzena e você está lá com 40 mil de vendas. Você, puxa, primeira quinzena eu deveria estar com 50 mil. E eu estou um pouco abaixo. E aí você logo já começa a pensar em ações corretivas para melhorar o teu desempenho de vendas, por exemplo. Certo? Então, o controle, controlar a organização, controlar a empresa, controlar a sua vida é super, hiper, mega importante. Beleza? Ô, Jota, só Oi. para complementar, é importante, né, a gente saber que o controle, na verdade, ele é algo positivo e deve ocorrer. O que não pode acontecer é excesso de controle, porque quando a gente fala de ter um controle, as pessoas elas acham que é algo negativo. Por exemplo, meu chefe está me controlando, meu marido está me controlando, minha esposa, namorada, namorado. Mas isso na vida financeira é essencial, né? Porque é necessário você fazer um controle, um planejamento e ter uma ação ali corretiva para que aquilo não aconteça aí, por exemplo, como o caso das americanas, né? Ter controle não significa colocar rédeas nem limites, né? Ter controle é você, presta atenção, em momento nenhum, quando a gente fala de controle, a gente fala de limitar alguma coisa. E quando a gente pensa em controle, a gente está pensando, nesse exemplo que a Joyce deu, a gente está pensando em ter limites. E ter controle não é ter limites, impor barreiras, mas ter controle é verificar se o que está acontecendo está de acordo com o planejado. Esse é o conceito central de ter controle, né? Não é impor limites, Exatamente. mas sim verificar se aquilo que você planejou, aquilo que você achou que fosse certo, aquilo que você identificou como correto na sua empresa está ou não acontecendo. Se não estiver acontecendo, o que que você tem que fazer? Precisa criar ações corretivas, ações que vai te colocar de novo no rumo certo do que foi planejado. Ok? Alguma pergunta no chat? Alguém quer falar? Ô, Jota, na verdade tem um comentário aqui no chat. Uhum. Um é da Isabela, ela falando que ela está com dificuldade de entregar a documentação. Eu falei para ela que isso daí é só com a secretaria mesmo, né? Não tem muito o que a gente fazer. É. A gente nem E sabe o qual é a outro documentação que é. vocês devem, a gente não tem acesso nenhum nisso. Joyce? Oi. Do outro? Isso. E a outra é sobre o TCC. Se vai ter TCC. Eu respondi aqui já no chat, mas falei Uhum. que não, né? A gente não tem TCC, é só a prova mesmo. Isso aí. Não temos a obrigatoriedade do TCC.
não tem obrigatoriedade de estágio, apenas o exame presencial. Exame presencial sem nenhum recurso eletrônico, sem internet, sem computador, sem calculadora, tá bom? Pessoal, vou tocando o barco aqui, vou passar para a agenda 2. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar sobre a agenda 1, sobre a atividade, sobre o fichário, qualquer coisa, vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Beleza? Na agenda 2, o que que nós estudamos? O tema da agenda é a gestão da informação, né? E aí nós vimos o quanto ter uma informação é importante. Pode falar da Americanas? Vou falar da Americanas, Joyce. Por que que ter informação é importante? Porque se o cara, um investidor, um cara que vai colocar dinheiro nas ações da Americanas, se ele soubesse um dia antes do rombo que a Americana tinha, ele não compraria ações. Ele até venderia ações. Mesmo sem ter, ele venderia ações a descoberto. Ele ia alugar ações para vender para ele ganhar dinheiro. Olha o tanto que a informação é importante. Da mesma coisa aconteceu com a Azul essa semana, né? Vocês viram as ações da Azul? A Azul conseguiu uma renegociação das suas dívidas e as ações dispararam lá, acho que 40 e tantos por cento no primeiro dia. Então, se você tem essa informação, você faria um bom investimento naquele momento. Então, gerir a informação é importantíssimo. E quando a gente traz essa ideia de gestão de informação para dentro da empresa, a gente está pensando em softwares como, por exemplo, o ERP, CRM e SIG e vários outros softwares que ajudam, né, tanto no cruzamento das informações, quanto na produção de informações para análise e tomada de decisão. Beleza? E falando de informação, né? A gente sempre vive, a gente está vivendo, acho que essa vai ser a era da fake news, né? Para todo lado, de tudo quanto é jeito, né? A hora que entra na política, então é fake news de um lado, é fake news do outro, é a era da fake news. Então a gente tem um recadinho aqui para evitar a disseminação de informação indevida, né? Esquecendo política agora, pensando dentro da empresa, uma informação falsa, uma informação indevida, uma informação inverídica ou uma informação verdadeira que vazou e não poderia vazar, pode trazer grandes prejuízos para uma empresa, tá? Então precisa ter muito cuidado com a informação. Posso dar outro exemplo de informação que a empresa ficou sem ter informação e dançou? Vocês viram o caso lá da empresa do Sul que faz vinho lá, né? Ele terceirizou, contratou uma empresa de mão de obra que faria uma colheita, se eu não estou enganado, é isso. E essa empresa tinha um trabalho estranho ali, né? Meio análogo ao escravagismo, foi o que falaram, né? Sendo ou não, não estou aqui para julgar se foi, se não foi, mas essa empresa, por não ter a informação do comportamento dessa empresa terceirizada, ela está pagando um preço bem alto, né? Não só um preço financeiro, um valor financeiro, mas um preço alto na imagem da sua empresa. Então, gerir a informação, ter informação é super importante, tá? Também vimos nessa agenda sobre gestão de documentos, descarte e armazenamento adequado, indicado para cada tipo de informação, de documento, etc. Beleza? Gente, a Carla não sabe o que aconteceu Jota, com Americanas. Carla, eu ia falar sobre Carla, isso Carla, 40 e bi, Carla, também ia 40 falar bi. sobre os exames. Pode falar, Joyce. A Simone perguntou sobre os exames, se são dois exames ou segunda de reposição. Na verdade, são dois exames, e o aluno, se ele fizer o primeiro, não há necessidade de fazer o segundo, se ele acertar lá o mínimo de questões, né? Que são 16. E caso ele falte no primeiro, ele terá o segundo exame. Ou caso ele não seja aprovado no primeiro exame, ele terá o segundo. Basicamente é isso. Perfeitamente isso, né, Joyce? Perfeitamente isso. Ô, Carla, Americanas, eles fizeram uma operação. Lembra da pedalada fiscal da Dilma? A Americanas fez um negócio mais similar a isso aí. Eles deveriam ter lançado na contabilidade lá uma dívida de curto prazo e lançaram uma dívida de longo prazo. Isso mostrou que os índices de liquidez corrente, os índices de liquidez de curto prazo da empresa eram bons, quando na verdade não eram, né? E aí, quando eles começaram a buscar mais informações, aí descobriram mais uma dívida que ela já tinha de 20 bilhões, e isso virou uma bola de neve de 40 bilhões aí de dívida da Americanas, tá? Deve se recuperar, eu imagino que se recupere, eu imagino que vai conseguir. Os investidores principais dela lá, o John Lemon, né?
eles vão colocar um dinheiro lá, vai dar certo. Beleza? Bom, podem ir mandando mensagem no chat aí, tá A bom? gente torce, né, para que dê certo, né, Jota? Porque são muitas pessoas desempregadas e é uma loja assim que eu posso falar como cliente, principalmente do e-commerce, faz a diferença, assim, é uma excelente empresa nessa questão de atendimento. E porque eu tenho bastante dinheiro em ações dela. Mentira! Espero que volte. Não é mentira. Espero que ressuscite. Então vamos lá. Agenda 3. Vamos lá, queridões. Agenda 3, avaliação de desempenho. Por que avaliar o desempenho, hein? Da mesma maneira que nós falamos lá na agenda 1 sobre controle, que nós estávamos avaliando o desempenho da organização, aqui na agenda 3 a gente está falando de avaliar o desempenho das pessoas. Por quê? Porque o desempenho das pessoas reflete o desempenho da organização. Se você tem um funcionário que não é produtivo, trabalhando na sua indústria, a sua indústria não vai ser produtiva. Se você tem um vendedor que não é eficiente, você vai vender pouco. Se você tem uma logística de entrega ruim, seu cliente fica insatisfeito. Então, avaliar o desempenho o desempenho das pessoas é fundamental para o bom desempenho da organização como um todo. Então, por isso que nós temos aí, né, vários instrumentos, várias ferramentas de avaliação de desempenho, né? A agenda tem um foco bem legal na avaliação 360. Por quê? Porque é uma avaliação bem completa, uma avaliação bem holística, uma avaliação que permite olhar aquela pessoa que está sendo avaliada por todos os ângulos, né? Então, eu, enquanto professor, se eu participar de uma avaliação 360, eu vou ser avaliado pelo meu coordenador, que está acima de mim. Eu vou ser avaliado por um professor que está ao meu lado, né, um colega de trabalho. Eu vou ser avaliado por um aluno, que é o cliente das nossas aulas, né? Eu vou ser avaliado, por exemplo, com uma empresa que fornece um livro para a minha aula, para ver se eu estou usando ou não um livro, se está adequado à minha aula, ao conteúdo pensado por essa empresa. Então, quando você participa de uma avaliação 360, você está no centro de algo e tudo que te rodeia, tudo que está ao seu redor, está te avaliando. Então, ela é muito legal, ela é muito completa, ela tem vários benefícios, né? Ela permite eliminar os olhares ali que nós temos mal intencionados. Então, por exemplo, se eu briguei com a Joyce é professora, eu também sou, ela vai me avaliar, eu briguei com ela, como que vai ser a avaliação que ela vai fazer? Ela vai meter o pau em mim, vai falar mal, tudo que for ruim ela vai colocar. Mas a hora que a direção da escola estiver olhando essa avaliação, ela vai ver que o meu coordenador avaliou bem, o meu aluno avaliou bem, as outras pessoas que estão ao meu redor me avaliou bem, e só uma pessoa avaliou mal. Quer dizer o quê? Poxa, vou descartar, porque eu sei que teve aqui uma má intenção nessa avaliação. Então é bem legal a avaliação 360, ela é bem completa. E uma desvantagem que eu vejo, né, ela é bem complexa. Ela é bem complexa não só de criar e de aplicar, mas depois de você ter condições de cruzar essas informações e tomar uma boa decisão com ela. Então, realmente, ela é bem complexa. Se a Beleza? gente for pensar, né, Jota, assim, tá ligado à avaliação também, claro, não é uma avaliação 360, mas na avaliação 360 é exatamente isso que você falou. Então, aquelas notas mal intencionadas, elas vão ser descartadas. Vamos pegar aí, por exemplo, agora o carnaval que teve, né? Eu não sei se esse ano a apuração foi assim, tá? Mas geralmente eram lá, sei lá, 5 jurados que teoricamente deveriam ficar separados. Então, a menor nota e a maior nota São é descartadas. descartada. Por quê? Porque, digamos, que se todo mundo me deu 9 e só um cara me deu 10 e só o outro deu 8, peraí, esse daqui tá positivo demais, né? Então, quer dizer, Uhum. talvez ele seja meu amigo, ele seja, né, aquele meu parceiro que frequenta a minha casa, e o outro deu uma nota negativa porque é exatamente isso, né? Teve algum contratempo, naquele dia, de repente, eu atendi o cara mal, foi só um dia, porque, né, somos seres humanos, nem todo dia todo mundo tá bem, e aí o cara já levou aquilo pro pessoal dele e assim vai. Então, apesar de complexa, para mim é uma das os melhores tipos de avaliação, né? Sim, eu concordo. Eu acho que as vantagens que ela tem superam as desvantagens, né? Ela ser complexa é uma desvantagem, mas ela tem muitas vantagens aí envolvidas. E esse contraponto que você colocou aí é importantíssimo, né? É você ter condições de ter uma avaliação bem real, descartando aí qualquer interferência no processo, né? Então, acho fantástico também. Beleza? Nós vimos então também o que é, o que não é uma avaliação de desempenho, né? De repente, o teu gerente está passando lá no meio da produção. Ah, você não produz nada, você é muito lerdo. Isso não é uma avaliação de desempenho, né? Não é assim que se faz. E também a questão do feedback, que é importantíssimo.
Já participei de avaliação de desempenho em vários lugares. Em pouquíssimos lugares eu tive um feedback. A pessoa voltou e falou assim: olha, tá tudo certo, você foi bem na avaliação, você é um bom funcionário, ou esse ponto aqui você tem que melhorar, esse assunto técnico você precisa melhorar, esse conhecimento aqui seria importante que você fizesse com mais atenção, procura um treinamento relacionado a esse assunto. Então, ter um feedback é super importante. Por quê? Por que que é importante ter um feedback? Geralmente, quando os funcionários pensam num processo de avaliação, o cara chega na empresa e fala assim: ó, vamos ter avaliação de desempenho. Qual que é o primeiro pensamento que vem? Vixe, vai mandar todo mundo embora. Quem não for bem na avaliação, está cortado, o facão chegou. Chegou o facão, vai cortar, vai mandar embora. Esse é o primeiro pensamento que os funcionários têm em relação à avaliação de desempenho. Quando, na verdade, uma empresa ela avalia o desempenho para saber o que, como e onde ela pode melhorar. Tá? E isso está incluso nisso está o feedback, porque se você avaliou o teu funcionário e você olhou para aquele funcionário e falou: olha, você precisa melhorar o teu conhecimento técnico na área de contabilidade. Você precisa melhorar o teu desempenho na produção. É importante dar esse feedback, é importante promover essas melhorias também para os funcionários avaliados. Beleza? O Jota, exatamente. Às vezes os funcionários eles ficam desmotivados porque eles não recebem o feedback, né? E isso acontece até com uma entrevista de emprego. Você vai, faz a entrevista e o cara nunca retorna falando que você foi reprovado, por exemplo, e você É, fica naquela expectativa, né? Naquela ansiedade. Então, o é retorno verdade. é a parte mais importante, acredito eu, de todo o processo avaliativo, né? Entrevista de emprego é uma avaliação de desempenho, né? O cara está ali fazendo uma avaliação dos seus conhecimentos, das suas experiências, de alguma parte comportamental, né? Então também é uma avaliação de desempenho. Sim. Galera, deixa eu ver se eu tenho que fechar a janela. Começou a chover. Tá de boa, tá chovendo aqui na janela. Beleza? A melhoria contínua dos processos de aprendizado e desempenho só se dão através do feedback, seja positivo ou negativo. Show de bola, Simone Andrade. É verdade, né? Como a gente viu na primeira agenda a questão do controle, do replanejar ali, né, de tomar ações corretivas, a avaliação de desempenho ela parte por esse mesmo conceito, né? Eu estou lá avaliando o desempenho porque eu tenho um parâmetro que eu espero que aquele funcionário meu trabalhe, que ele produza, que ele venda. E quando eu descubro que ele não atingiu a meta, que ele não produziu o esperado, que ele não atendeu bem o cliente, eu preciso dar um feedback, eu preciso fazer com que ele melhore, que ele se desenvolva, que ele passe por um treinamento, por uma capacitação. Então, realmente, a melhoria contínua só acontece se nós tivermos o feedback. Caso contrário, o profissional vai ser avaliado, ele não recebe nenhum feedback, consequentemente, ele vai pensar o quê? Bom, tá tudo bem. Ninguém falou que tá ruim, ninguém falou que tá bom, então tá o quê? Tá de boa. Vamos tocando a vida, vamos seguindo o barco aí, né? Geralmente é assim que pensa. Então, o feedback, tanto positivo quanto negativo, é super, hiper, mega importante. Ô, Beleza? Jota, e é Oi. importante, né, que os gestores, eles vão dando esse feedback ao longo do período, né, de avaliação, porque chegar no final e falar assim, ó, você só fez porcaria, não adianta, né? Se não estava bom, por que que não deu feedback antes, né? E nós, quanto também colaboradores de uma organização, a gente também pode pedir o feedback. Não precisa esperar o Ah, gestor chegar. com certeza. Olha, eu acho assim, quando você contrata um funcionário novo, você está passando ali um prazo avaliando constantemente esse funcionário. Então, você faz o contrato de funcionário, você faz um contrato lá de 45 dias, que pode se estender por mais 45 dias. Você tem, no mínimo, a obrigação de dar 2 feedbacks, depois de 45 dias e depois de 90 dias. É a obrigação do empresário, né? Ele tem que falar assim: olha, você, nos primeiros 45 dias, você tá adequado, está aprendendo, precisa melhorar seu ritmo, precisa melhorar a comunicação, mas está ok. Chegou com 90 dias, outro feedback, tem que fazer uma avaliação, tem que dar um feedback, até porque é um momento, né, de falar assim: olha, seu contrato vai ser renovado ou não vai ser. Tá? Mas quando a empresa tem um processo de avaliação de desempenho estabelecido, um processo de avaliação de desempenho formal, ela precisa dar feedback. Precisa dar feedback para cada colaborador, feedback individual. Não adianta chegar no grupo, na equipe e falar assim: olha, todo mundo foi bem, parabéns. Não. A avaliação de desempenho tem que ser um feedback individual. Beleza? Vou continuar. Dúvidas é só gritar.
E aí a gente chega na agenda 4, o controle orçamentário, né? A gente viu então o orçamento previsto, o orçamento realizado, variação favorável e desfavorável, e ter uma provisão, né? Super, hiper importante. Então, vou de trás para frente. Que sacada que é essa de ter uma provisão? O que que é isso? Para que ter uma provisão? Alunos queridos, quantas empresas vocês viram fechando na época do Covid? Quantas empresas que ficaram paradas por uma semana, por 2, por um mês e não tiveram mais caixa para se manter, tiveram que mandar os funcionários embora? Quantas empresas ficaram sem estoque para produzir, para vender, para comercializar por causa da pandemia? Então, ter uma provisão, ter um planejamento, tá ali atento ao que está acontecendo é super importante, principalmente relacionado ao caixa, ao orçamento da empresa. Uma empresa precisa, no mínimo, isso é uma opinião pessoal minha, tá? A empresa precisa, no mínimo, ter 3 meses de caixa, ou, perdão, de giro de caixa. Ela tem que ter 3 meses de dinheiro ali, suficiente para rodar a sua empresa. Porque se ela tiver um problema, ela consegue se reorganizar dentro de 3 meses. Então é importantíssimo ter uma provisão. Tá? Bom, a gente viu a questão do orçamento previsto, orçamento realizado. O orçamento previsto está muito ligado ao nosso planejamento, né? Planejamos mês a mês vender, todo mês eu vendo 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Na hora de realizar, a gente está fazendo essa comparação, né? Mais uma vez, é uma avaliação. A gente está fazendo essa comparação, verificando se o que está acontecendo é o que foi planejado. Se não foi, a gente vai tomar medidas, né, de correção, medidas de alinhamento aí. E é claro que fazendo essa comparação, nós estamos vendo se essa variação entre previsto e realizado foi favorável ou desfavorável, né? Porque pode acontecer da gente fazer uma previsão de vendas de 100 mil e vender 150 mil. Poxa, bom, né? Vendi 50% a mais. Isso pode ser bom para a empresa. Beleza? Dúvidas aqui no chat? Simone, Carla, e as pessoas continuam incorrendo nos mesmos erros, o que gera fábrica oculta? É isso? Eu não sei o que é fábrica oculta, mas com certeza tem pessoas que cometem os mesmos erros, né? A Letícia falando, ó, na pandemia eu fiquei 3 meses mais porque eu era aprendiz. Você ficou 3 meses mais na empresa que você trabalhava, é isso? Simone, o que é fábrica oculta? Aqui, o Google está falando para mim que fábricas ocultas são todas as atividades que resultam na redução da qualidade ou eficiência de um processo ou departamento. Meu Deus do céu. Simone, eu tenho uma empresa, uma confecção, a gente faz uniformes, e acabei de descobrir que minha fábrica oculta é maior do que a minha fábrica aparente. Processos ineficientes que geram gastos desnecessários. Tá certo. É brincadeira, tá? Hoje um cliente deu um feedback. As minhas costureiras erraram um pedido inteiro. Nossa, foi triste, mas vai dar para arrumar. Mas eu não conhecia esse conceito de fábrica oculta. Muito legal. Ô, Jota, Uhum, a Isabela, ela está perguntando, né? Como as grandes empresas conseguem dar feedback para milhares de funcionários? Eu posso falar por experiência, né, das empresas que eu já trabalhei, porque cada gestor é responsável, na maioria das vezes, pelo feedback do seu funcionário, que é a avaliação mais comum. Agora tem uhum, aquelas onde todos se avaliam, existem sistemas para fazer esse tipo de avaliação, inclusive impactando na sua PPR, né, na participação dos lucros, uhum. na bonificação que você possa receber. Então, existem várias formas, cada empresa funciona de um jeito. Ô, Isabela, Meu marido geralmente, né? Pode completar, Joyce. Não, não, eu ia falar, meu marido trabalha numa empresa, né, numa multinacional também, e no caso dele, ele teve uma avaliação, né, para receber a PPR, e ele não foi comunicado pela gestora, ele relativamente é novo nessa empresa, mas aí o problema é que a gestora estava com alguns, né, problemas, enfim, pessoais, ela ficou muito afastada da empresa, etc., mas esse feedback, ele costuma ocorrer, porque, assim, são milhares de funcionários, mas cada um com um gestor, né, não tem como
uma pessoa só avalia todos os funcionários. Então, Isso. isso daí é feito geralmente por núcleo, por células, por departamento, enfim, por equipe. Geralmente a empresa ela tem uma pessoa num cargo de gerência, né, num cargo de supervisão, e essa pessoa é responsável por um grupo de pessoas menores. Então, um gerente é responsável por 30, 20, 40 pessoas, e aí ele sim, ele consegue sim dar feedback, né, para essas pessoas, mesmo que não tenha sido ele que tenha feito todo o processo avaliativo, ele através de sistemas, ele vai ter o cruzamento de informação, vai ter condições de avaliar o desempenho, a produtividade, atendimento, ter essas informações, fazer um breve relatório ali de cada funcionário e apresentar esse feedback, tá? A Carla, eu na pandemia fui demitida de uma empresa que fechou porque não ia aguentar ficar parada. Era o que eu estava falando, né? Depois fui contratada por outra empresa que na pandemia não mandou ninguém embora e conseguiu contratar 80 funcionários e manteve até hoje. É a questão de ter essa provisão que nós falamos, né? Então a primeira empresa que te mandou embora, talvez se ela tivesse um caixa, um fluxo de caixa mais organizado, ela tivesse estoque para continuar trabalhando. Não sei o que foi que afetou essa empresa, né? Mas se ela tivesse um pouco mais organizada, talvez ela não teria fechado, não teria demitido, né? E a outra empresa provavelmente ela conseguiu fazer isso e talvez até aproveitou a situação da pandemia para expandir os seus negócios ou para mudar de atividade ou para entregar um produto novo, né? Isso aconteceu muito. Na minha fábrica, a gente fez muito máscara, né, na época da pandemia. Não foi vendendo muito uniforme, mas a demanda de máscara era enorme e a gente produziu muita máscara, então manteve o fluxo normal ali. Cadê a costureira? Carla, vem trabalhar. Tem vaga. Falou que é costura. Carla, o quê? Manda o currículo. Pode vir. Tá na onde? Que cidade que é? Eu tenho 4 vagas aqui. É Opa, costureira com Jota, sábado e experiência. domingo eu tô livre. Sabe costurar? Sei nada. Tá longe, Mas tô precisando de Atibaia. um terceiro emprego. Meu Deus, Joyce. De madrugada? Não, você também, Jota, você é dos meus, você trabalha em dois. Então, Nossa, ralando demais. mas é que em uma você é empresário, né? Outro patamar. Ah, vá. Aí rala mais. Ô, Carla, você trabalha numa multinacional e costura, é isso? Sabia que tinha multinacional no Brasil na área de confecção, não. Ah, não, você tá costurando agora, enquanto você tá assistindo a aula. Entendi. Enquanto você tá assistindo a aula, tá costurando. Ó, uma máquina reta. Vamos ver se o pontinho tá bom ou não. Tá costurando roupa de boneca, Carla? Ô, Jota, mas deve ter, não deve? Multinacional nessa área de costura? Será? Eu não sei, não conheço muito dessa área. Não, acho que não. No Brasil, não. Eu tô em Hum. Sales Oliveira, ô Letícia. Interior próximo a Ribeirão Preto. É isso que eu ia Cidade. falar de Ribeirão, né? É. Senão vamos ficar É, procurando lá no mapa Salles, Jota. aparece no mapa também, tá? Mas tem Não, duas eu sei que ruazinhas só. aparece, mas até achar. Mas é próximo a Ribeirão. Meus clientes estão em Ribeirão, alguns fornecedores em Ribeirão. E Sales é só para viver. Beleza? Bom, controle orçamentário, vocês têm alguma dúvida dessa agenda, das anteriores? Fichário, atividade, ficou algo que vocês queiram perguntar? Se quiser falar da agenda, manda bala no chat aí, ó. Agenda 5, vamos dar uma adiantadinha aí, né? Um spoiler da Agenda 5. Agenda 5 começou hoje, meio-dia, estava lá na tela para vocês, lindo e maravilhoso. A gente vai ter o quê? Índices financeiros e análise de informações financeiras da empresa, né? Então a gente vai conseguir identificar um pouco como que é a saúde financeira da empresa. É uma das agendas que eu mais gosto. E nessa agenda também, a segunda atividade obrigatória dessa agenda é uma revisão, tá? Uma revisão aí dos 5 primeiros capítulos. Então a gente separou perguntas, questões de provas dos 5 primeiros capítulos para vocês estudarem e se preparando para a prova final. Jota, a Beleza? Letícia tá com a mão levantada. Não sei, acho que ela quer falar pelo microfone. Acho que ela é costureira. Vai, Letícia. Ô, professor, sobre a respeito das atividades a mais lá pelo MOC, vai precisar Uhum. mandar o certificado para você?
Vai anexar o certificado no fichário. Tem o fichário 7.1, ele é o fichário que você vai anexar o seu certificado, tá? E no fichário 12.1 você vai desenvolver uma atividade e também vai anexar essa atividade lá nesse fichário, tá bom? Então não é Vai ter envio as por... datas certinhos, né? Da agenda 7 e da agenda 12 vai ter as datas certinhos para mandar pelo Sim, fichário. sim, sim, vai ter um momento Tem. Eu adequado. mandei agora, ô Letícia, Obrigada. e eu acredito que lá na nossa primeira aula, se você pegar o link lá, que o Jota deve ter mandado, enfim, ou se você for minha aluna, não sei, lá tem as datas dos fichários. Se eu não me engano, não está citando o 7.1 e o 12.1, mas eles são concomitantes ao 7 e ao 12. Então, abre o 7.1 e o 7 no mesmo período que o 7 e o 12, entendeu? Ou seja, o Não tem 7.1 abre data, junto com o 7 e o 12.1 abre com o... com 12. Como é que chama? Com o 12. Eu É que eu mandei... tô Aqui no chat a tem outra a professora, figurinha. a outra professora, ela pediu, teve uma agenda que ela pediu pra gente mandar o certificado, né, pelo fichário e mandar, Isso, no tipo, como módulo se fosse 2. Mandar no o quê? módulo 2. Aí ela pediu pra gente mandar pelo bloco de notas, tipo, o que que a gente aprendeu sobre o curso, tipo, Ah, por isso que eu tô não, voltando. mas, Entendi. Letícia, é que eu dou aula no módulo 2 no semipresencial, tá? Mas é diferente, porque no módulo 2 são dois certificados, um é gestão de tempo e o outro é o mercado de trabalho, que você também posta no 7.1 e no 12.1. E aí, no fichário 7.1, ele pede para que você mande uma atividade, é do próprio fichário, no bloco de notas, entendeu? Aí tem professor que fala, não, só precisa mandar o certificado, nem precisa mandar a atividade. É isso, mas É, é isso porque é no módulo 2. é que no nosso No caso, meu caso, eu tive que mandar. esse envio do que você aprendeu vai ser no 12.1. O 7.1 é para você aprender sobre o Canvas. E no 12.1 você vai Isso. executar o que você aprendeu no Canvas, criando um plano de negócio, tá? Então, se você quiser fazer os dois e aproveitar que está estudando, beleza, manda bala, mas vai ser envios em momentos separados, tá bom? Então, o 7.1 é o envio do certificado, o 12.1 você vai fazer uma atividade Canvas com plano de negócio para ser enviado na agenda 12.1, beleza? Ok. Mais alguma dúvidas? Dúvidas? Estão perguntando se a gente pode mudar nossa aula para o sábado. Na verdade, não. A gente não pode É, nem acessar o ambiente virtual aos sábados. Só durante a semana mesmo, eu, Joyce, acesso o meu ambiente virtual do módulo 2 aos sábados, porque eu dou aula aos sábados. Porque no semipresencial funciona diferente, mas no online a gente só pode acessar o ambiente virtual de segunda a sexta no nosso horário de mediação. a única exceção que a gente tem é a aula inaugural, É a e aula ela já está inaugural. prevista no calendário como uma aula no sábado mesmo. Do contrário, a gente não pode mesmo acessar, porque Correto. acaba ficando, até por questões trabalhistas, né, por segurança do Centro Paula Souza mesmo, acaba ficando registrado que a gente estava trabalhando ali, e aí depois alguém pode requerer hora extra e tal, então não pode mesmo, infelizmente. Seria até bom, né, Joyce? Dá para fazer um terceiro turno. A respeito do certificado, é somente com a secretaria mesmo, né? Dúvidas sobre o Porque no, certificado a informação que a gente tem é que na área acadêmica lá, né, no seu espaço, informações acadêmicas, você vai ter o teu certificado. Agora, quando sai, como que sai, essas datas aí a gente não tem. é como Deve sair. eu passei pela Pode... reclassificação e Uhum. não tá aparecendo do módulo 2. Do módulo 1 foi automático, mas do módulo 2 ainda não apareceu. É possível Mas que não tá tenha ok, eu vou aparecido entrar em para contato ninguém, com ele. tá? Não deve ser por causa do seu processo de reclassificação. É possível que não Isso. apareceu de ninguém mesmo ainda. Deve estar parado ali algum processo na secretaria. É que eles não divulgam para a gente mesmo essas datas, tá? Eles só falam para a gente, olha, vai aparecer informação acadêmica, pede para os alunos consultarem depois de março, que é depois de março que vai aparecer. Mas eles não falam para a gente, ó, apareceu, avisa os alunos. A gente não fica sabendo, não. Ok. Jota, a Taimar, acho que isso. Sobre a Agenda 4, o fórum, o áudio não ativa para mandar o áudio de 1 minuto. Eu acredito, Taimara, que você deve estar com o mesmo problema de uma aluna minha. Na verdade, se você tiver com o celular alguma coisa, é problema na configuração, porque a aluna me mandou até um print que fala assim, você
não tenha permissão. Não tem porque provavelmente o seu celular, o seu computador, o que quer que seja, está bloqueando. Por exemplo, às vezes você vai entrar num site ou você vai entrar num aplicativo, ele fala permitir acesso à sua agenda, você clica em não, permitir acesso à câmera, permitir acesso aos seus contatos. Então, é esse tipo de permissão. Precisa ver por onde você está fazendo e se tem permissão ao microfone. Geralmente é É, isso. eu recebi um correio até com um e-mail hoje, com a mesma dúvida, não sei se foi você também, Taimara, talvez tenha sido. Mas provavelmente, como assim, nenhum outro colega está tendo esse problema, provavelmente é algo pontual no seu computador ou no seu celular. Então, se apareceu a palavra permissão em algum lugar ali, quer dizer que você não liberou a permissão para o site usar o microfone, tá? Aí tenta fazer pelo computador, que aí provavelmente vai ser mais fácil, ou tenta usar um outro celular que tenha permissão ali, ou verifica essas permissões. Provavelmente é isso aí. Ela falou que está com uma dúvida no fichário 4, sobre como que é? Sobre quais são os controles orçamentários para mandar fazer a vantagem e desvantagem, não entendeu muito bem. E também o JS pergunta reuniões como essa acontecem quando? Semanal ou a cada 2 atividades? Geralmente são a cada 3 atividades, a cada 3 agendas, na verdade, desculpa. Eu vou dar uma olhadinha aqui, estou abrindo outro computador, voltou a funcionar. Deixa eu abrir com o ambiente virtual. É a agenda 4 que ela perguntou? É aquela do... Ai, como é que chama? Aqueles 3 Do relatórios lá, né? orçamento. Isso, os 3 relatórios, que a gente Uhum. até meio que discutiu sobre É, eles. é. Os 3 relatórios são. Deixa eu abrir aqui para não falar bobeira, só um minutinho. Peraí que eu tô olhando aqui também. É. A gente, assim, essa atividade não foi feita por nós. Eu, a Joyce, os outros tutores. E é uma atividade que a gente não gostou muito, por causa do termo relatório, tá? O que aparece lá no livro não é exatamente um relatório, são 3 tabelas lá. Então a gente não gostou muito. Chegou a hora dos meus cachorrinhos participarem da reunião, tá bom? Eles vão parar em alguns minutinhos, tá? Joyce, você achou aí os nomes? Estou procurando aqui. Não, eu tô procurando também, peraí. De cabeça me fugiu. Era. Eita. Agenda 4. Joyce, acho que a gente está confundindo. Será? Eu tô tô tentando abrir aqui o arquivo, mas aqui tô meio perdida aqui. Tem um monte de arquivo para abrir. Tô tentando Ah, abrir o não, é isso mesmo. livro. Os 3 relatórios lá da agenda. Deixa eu achar aqui. Acabei de conseguir abrir o livro aqui. Peraí, Jota, deixa eu ver. Controle. Aí ele fala aqui. Orçamento estático, orçamento Isso. variável e relatório de desempenho. Isso aí. É esse aqui, ó. Vou até mandar um print aí no chat para vocês. Que até inicialmente uma aluna minha perguntou e como é que chama? Eu falei para ela, olha, eu estou considerando só 2 relatórios. Se o aluno mandar só 2 relatórios, ok, né? Porque não tem essa palavra, né? Então fica meio confuso. O termo relatório ali deixou a atividade confusa. A gente tentou brigar com a coordenação lá, mas como tem outras modalidades usando o mesmo ambiente que a gente, então a gente perdeu essa briga. Mas são esses 3 que a Joyce passou aí. Tá o print aí, né, no chat para vocês. Beleza? Quem tinha perguntado sobre isso? A É, a Taimara. Taimara. Pô, não, Aí usaram o termo errado. agora... Poderia ter falado outro termo em vez de falar relatório, para a atividade ficar mais clara, né, de melhor entendimento.
Aí a Isabela falou, atividade obrigatória 4, Fórum Podcast, que moderna o CPS. Na verdade, não é o CPS, a modernidade é o Jota, o Marcelo Pugin, que é aquele que aparece no vídeo, e o Adriano Bocardi. Eu não, gente, eu sou só coadjuvante aqui, entendeu? Eles que inventam essas atividades todas bem elaboradas, um é formado em marketing, outro em administração, eu sou contadora, então eu tenho ali meus limites. É a Joyce que brilha, gente. Isso é tudo mentira dela. Ela que é o brilho aqui dessa turma. Você quer saber o que é o Padlet, é isso? Vou acessar aqui para colocar na tela. O Padlet é uma ferramenta como se fosse um blog, um chat, uma ferramenta ali de construção coletiva de conhecimento, no formato que nós colocamos lá. Você vai inserir a sua postagem, né? Ele aparece aqui na tela. Para ficar mais bonitinho, vocês podem clicar nesse link aqui. A tela já fica grandinha. E você tem as instruções aqui em cima. E aí vocês podem postar a atividade de vocês, clicando no mais aqui. Vocês vão adicionar a postagem de vocês, tá? Então o Padlet é esse negócio aqui, esse carinha. Vamos ver se na outra turma tem mais participações. A internet vai começar, a chuva aumentou, a internet vai ficando ruim. Aqui tem mais participações, ó. Então o Padlet é isso, ó. Cada aluno está postando seu áudio aqui, como se fosse um fórum. É importante colocar o nome de vocês. Eu prefiro que coloquem o nome aqui em cima no título, ó, que aí fica mais fácil de eu identificar quem é quem na hora de salvar a nota de vocês, tá? Mas só adicionar, acho a opçãozinha de áudio, podcast, onde tem áudio aqui? Gravador de áudio, tá aqui. Usa essa opçãozinha. Olha, quem falou do erro de permitir, tá vendo aqui, ó, que ele quer permitir alguma coisa? Então fiquem atentos que se vocês clicar em bloquear tudo, ele não vai deixar você gravar o áudio, tá bom? Então quando vocês acessarem, vai pedir para permitir usar o áudio. Então você vai ter que tem que clicar em permitir aqui, tá bom? Mas o Padlet é isso daqui. Beleza? Quem perguntou do Padlet? Letícia? Tá claro aí, Letícia? Tranquilo? Sim. Beleza. Taimara, um elogio. No módulo 3, vocês interagem muito bem com os alunos. Parabéns, mostra que realmente gostam do que faz. Meu professor é o João, sou eu. Show de bola. Bom, a gente faz o que é necessário para que vocês tenham um bom desempenho, um bom aprendizado, né? É o nosso trabalho, então a gente faz com bastante carinho. Muito obrigado, tá? Queridos, tem mais dúvidas? Podemos encerrar? Vocês querem conversar? Querem que eu pare a gravação e vocês conversem um pouquinho com a gente? O que vocês querem fazer? Próxima reunião. Geralmente a cada 3 agendas, né? Então, na quinta-feira, quando a gente estiver na sexta-feira, quando estiver liberando a agenda 6, mais ou menos. Não, 5, 6 e 7, né? A gente fez 1, 2, 3, 4, né? Então nós vamos fazer 5, 6, 7, agenda 8, mais ou menos, quando a gente estiver na agenda 8. Aí, Simone. Ô, Simone, ô, Joyce, a Simone falou que só dá trabalho para você. Você acolheu ela. A Joyce acolhe nós o tempo inteiro, sabia? Ela é o nosso braço de descanso. Eu vou encerrar a gravação aqui. Vocês podem abrir o microfone. Vamos só fazer uma gravaçãozinha final. Para os alunos que estiverem vendo a gravação, então, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar correio tech para mim e para a Joyce. A gente está disponível aqui para esclarecer qualquer dúvida. Beleza? Um beijo para quem está vendo a gravação. Quem vai ficar online com a gente aqui, fica mais um pouquinho, vamos conversando. Quem estiver saindo também, bom fim de semana, abraços e bons estudos. Quer falar aí, Joyce? Obrigada.